Tudo bom, gente? Estamos aqui mais para uma aula, a continuação do capítulo 8, terminando a parte de Estados Unidos. O capítulo 8 começa na página 160 do livro de vocês e nós estamos falando sobre os Estados Unidos ainda. O tipo de colonização que ele sofreu, né, no caso de povoamento do Reino Unido, tanto ele como o Canadá, que o Canadá vai ser na nossa próxima aula, porque os Estados Unidos ele é um país muito importante no mundo. Ele tem influência praticamente em todo o mundo, sofre influência americana. Então, nós temos que pegar mais, porque é um país muito importante. Então, a sua agropecuária, apesar dos Estados Unidos ser um país altamente industrializado, ele tem a sua agropecuária, a sua agricultura como modelo mundial. O que é isso, gente? Igual aqui eu coloquei nesse resumo, que os Estados Unidos têm a mais importante agropecuária do mundo. Além das atividades industriais e das atividades pré-industriais, com destaque para as finanças, assessoria, pesquisa, educação, turismo, informática e telecomunicações. A sua agroindústria, ou agrobusiness, é a mais extensa e desenvolvida do globo. Vocês vão perguntar assim, por que, professor? Porque as fazendas americanas produzem grande quantidade de produtos vegetais que são mais do que suficiente para atender a demanda nacional e até mesmo o mercado internacional. O que quer dizer esse tópico? Porque a sua agroindústria, a sua agricultura, ela é tão desenvolvida, mas tão desenvolvida, que ela consegue atender o mercado interno, que é fornecer alimentação, produtos para toda a população americana dos Estados Unidos e ainda o excedente exportar, de tão desenvolvida que é. Igual aqui, os Estados Unidos são o maior exportador mundial de produtos agrícolas, desde soja até milho, passando por trigo, algodão, amendoim e frutas. Então, aí você fala, mas espera aí, professor, como ele é um país industrializado, mas tem uma agricultura muito desenvolvida, ele é um país agrário? Também. A sua agricultura ela é altamente desenvolvida, mas a sua indústria sobressai sobre a sua agricultura. Então, nós vamos estudar aqui agora os cinturões, onde eles pelo seu país, as suas regiões, onde começou as 13 colônias lá do Atlântico, até chegar no Pacífico, na região da Califórnia, eles desenvolveram de tal maneira onde todo o país está envolvido, não só na parte agrícola, como também na indústria. Nós vimos na aula anterior que a indústria era no noroeste dos Estados Unidos, praticamente onde formou as 13 colônias. Aí vocês vão perguntar, só um minuto de história nesse momento. As 13 colônias, elas desenvolveram juntamente com a Revolução Industrial Inglesa. Como eles eram uma colônia de povoamento, esse pessoal que saiu do Reino Unido, da Inglaterra, e veio fixar residência nos Estados Unidos, nas 13 colônias, ele veio trazendo esse know-how de industrialização. Então, o país era colônia e já estava começando o parque industrial, aonde levou, depois da Revolução de Independência, a Guerra de Secessão e a sua industrialização. Como eu falei com vocês, a agropecuária é uma das mais modernas e produtivas e diversificadas no mundo. Isso se deve, entre outros fatores, à intensa tecnologia utilizada. Foi o que eu falei com vocês. É uma agricultura altamente desenvolvida, mecanizada, racional. Então, elas conseguem atingir valores extremos.
igual aqui, ó, a intensa tecnologia utilizada, variedade de climas e grande extensão de relevo plano. São as planícies centrais e os solos férteis. Por quê? Nós temos duas cadeias de montanha nos Estados Unidos. A cadeia de montanha dos Apalaches, que é no leste, e as montanhas rochosas no oeste. Então, o centro do país, onde tem o rio Mississippi, o rio Missouri, o rio Colorado, os maiores rios, eles são altamente férteis, esses vales. Então, eles aproveitaram essa planície central para desenvolver a sua agricultura de tal maneira onde já consegue abastecer o mercado interno e o mercado externo com boa qualidade. Igual aqui, ó, nesse mapa, nesse gráfico de pizza, embora o setor primário possa parecer pouco importante, devemos lembrar que 1,9% do PIB dos Estados Unidos significa quase 280 bilhões de dólares. Este valor é maior do que o total de PIB de vários países subdesenvolvidos. Portanto, a produção agropecuária e mineral é uma das maiores do planeta. Então, nós tem um setor primário pequeno, mas esse pequeno dele, de alto desenvolvimento e alto grau também de agilidade, de ação imediata, de aproveitamento de tudo que pode ser feito, ele chega a ser de vários países subdesenvolvidos. E o setor secundário, que é o setor industrial, também pesa demais no seu PIB. E nesse gráfico de pizza, o setor terciário de serviços, como fala no outro slide, fala que a sua aparência, a sua permanência no ranking mundial é de primeiro lugar. Tá? Então, com o setor terciário, onde tem os investimentos, onde investem, onde as suas indústrias investem no exterior, né? Nós temos visto a quantidade de multinacionais que tem espalhada por todo o mundo, devido a um setor terciário bom, o secundário também excelente e o primário, apesar de pequeno, eficiente, altamente desenvolvido e capaz de suprir não só o mercado interno, como também o mercado internacional. Então, como eles chegaram nesse patamar? Eles dividiram o país em cinturões da agricultura. O que quer dizer isso? Como eles tinham a base de cultura deles, eles aproveitaram todo o solo americano para fazer o que cada região, cada cinturão podia ser aproveitado. Então, desde a época da colonização, onde houve a independência e foi o avanço para o oeste, como nós vimos na aula passada sobre a gente vê muito isso em filme, né? O oeste americano, desbravamento do oeste americano, o colono indo fixar residência. Então, esse processo, o que levou isso? Eles foram povoando o oeste até chegar na Califórnia, e a cada caminhar, eles iam vendo que tipo de agricultura podia ser cultivada em determinadas regiões. Então, eles colocaram como cinturões da agricultura. Eu coloquei um resumo breve aqui e vou ler para vocês. Existe uma tradição nos Estados Unidos de empregar a palavra belt no sentido de cinturão ou zona, ou seja, as áreas onde se cultiva bastante um determinado produto. As principais áreas são o Coat Belt, Core Belt, Rust Belt, Rice Belt e Citrus Belt. O que quer dizer isso? O Core quer dizer milho, arroz. Corn Belt. Milho, algodão, arroz. Então aqui, nós podemos ver no mapa cinturões do trigo, do milho, do algodão, cinturão das frutas, quando na Flórida e na Califórnia. Nós vamos ver detalhadamente cada um. A partir de agora fica mais fácil para vocês.
igual aqui, Corn Belt, quer dizer zona produtora de milho. Então, pegaram uma região fértil no meio oeste do país, aonde toda essa região que está em amarelo é a produção produtora de milho. Então, o que eles fizeram? Então, eles fizeram com isso, essas fazendas que têm com esse principal de produzir milho, elas são altamente desenvolvidas, com tecnologia avançada e uma produtividade bem extensiva. Então o que eles fizeram? Eles conseguiram dividir o país, dividindo o país por regiões, onde cada região fica responsável por um certo cereal ou agropecuária. Vamos vendo isso aos poucos. Corn Belt. Belt quer dizer cinturão. E corn, o milho em inglês. Igual aqui. Nessa produção da região sul dos Estados Unidos, que está destacado aqui em vermelho, é a produção de algodão. Algodão e arroz. Então, o que eles fizeram? Localizam nos estados sulinos dos Estados Unidos. Então, nós podemos ver aqui pelo mapa que essa região que vem desde o leste, onde já tinha as 13 colônias, e boa parte do sul dos Estados Unidos, chegando até uma parte do Texas, é região responsável pelo algodão e o arroz. Essa parte que está mais em rosa é a parte do arroz, porém a parte vermelha é a parte do algodão. Mas por que está tão destacada? Porque quando teve aquela guerra de secessão, a Revolução Americana, entre o norte e o sul, esses estados do sul, eles eram altamente produtores de algodão, certo? Então, por isso que houve a guerra de secessão, porque eles queriam fazer dividir os Estados Unidos em estados confederados da União, porque como eles eram monocultura e a principal atividade deles era o plantio de algodão, eles queriam separar do resto dos Estados Unidos, aonde o presidente Abraham Lincoln não deixou e barrou, e teve aquela guerra que durou 6 anos, porém houve a unificação de todo o sul com o resto do país, o norte e o oeste americano. Então, nessa região que está em rosa e em vermelho mais intenso, é a produção responsável por algodão e arroz. São monoculturas onde são altamente, igual eu falei com vocês, altamente desenvolvidas, igual com os estados responsáveis pelo milho, de desenvolvimento, e uma agroindústria de primeira instância. Eles aonde supre a necessidade interna e o excedente é exportado de boa qualidade, não de ruim qualidade. A parte central, nós estamos vendo aqui que essa parte central, cinturão do trigo, também são fazendas responsáveis pela essa monocultura, que é o trigo. Esse trigo ele é desenvolvido de tal maneira de suprir todo os Estados Unidos e o excedente para exportação. Mas, porém, nessa região do trigo, desse cinturão do trigo, nós temos também, na região dos lagos, podemos ver aqui os lagos, altamente industrial na parte de indústria pesada, aonde também é a indústria agropecuária. Então, além do plantio do trigo, pega uma parte do plantio do milho, você pode ver que coincide alguns estados também ser produtores de trigo e milho, e ainda a industrialização de veículos e máquinas pesadas, aonde ajuda a mecanização do campo e o maior desenvolvimento e agilidade
de plantio e colheita dessa monocultura. Porque eles têm que fazer isso numa agilidade rápida, muito eficaz, porque quando chega o inverno, essa região é tomada por neve. Então, fica mais difícil. Por isso, o seu desenvolvimento agrícola, eles fazem o plantio e a colheita dentro do tempo de evitar as nevascas, no caso, o clima mais frio. E na região da Flórida e na região da Califórnia, são dois estados responsáveis pela produção cítrica. Laranja, limão, mexerica, toda essa parte cítrica de variedade cítrica, esses dois estados são responsáveis por isso. Porque eles têm um clima próprio para esse tipo de plantio, aonde quando tem geada, outra coisa mais intensa, a nossa laranja, o nosso limão é que fornece para suprir essa demanda deles. Isso em caso de algum fenômeno natural, falando o frio. Fora isso, eles são autossuficientes. Eles conseguem produzir, igual eu falei com vocês, nesses cinturões, eles conseguem produzir toda a sua produção dentro do espaço, igual falando, repetindo, dentro do espaço de propício para plantio e colheita. Porque quando chega o inverno fica mais difícil. Muitas vezes o inverno é bem rigoroso na região dos Estados Unidos. Mas com essa alta tecnologia que eles detêm na parte da agricultura deles, tanto na pecuária, eles conseguiram desenvolver de tal maneira que eles conseguem fazer o plantio, a colheita dentro do período que eles têm e ainda exportar o excedente. Certo? Então eu coloquei aqui, ó, o Citrus Belt, cinturão cítrico, região produtora de frutas cítricas, que se localiza no estado da Flórida e no estado da Califórnia. Vou falar com vocês, na parte leste e a Califórnia na parte oeste dos Estados Unidos. A gente tem que colocar de tal maneira que, igual aqui nesse desenho que eu coloquei aqui para vocês, nesse gráfico, a parcela do PEA primária tem diminuído com a modernização rural, ou seja, com tecnologias que substituem camponês pela máquina, mas mesmo com menos trabalhadores, a produtividade tem aumentado nesse setor. Desde 1920, o número de trabalhadores vem diminuindo, porém a produção sempre aumentando. O que quer dizer isso? O setor da agricultura ele está desenvolvendo de tal maneira que a mecanização já substituiu bastante a mão de obra humana, certo? Então eles desenvolveram a sua indústria, igual lá no cinturão do trigo, que é o segundo slide anterior a esse aqui, eu falei com vocês que aquela região do noroeste e norte dos Estados Unidos, onde é altamente industrializada, desde a época da colonização, desde as 13 colônias, eles desenvolveram de tal maneira onde a produção rural e a mecanização conseguiu superar o prazo. Então, com a modernidade do campo, eles conseguem produzir muito mais com um número menor de funcionários. Então, as máquinas são mais eficientes do que o homem. Porém, na região cítrica da Califórnia e da Flórida, com o tipo de plantação que igual no caso das laranjas e dos limões, a mecanização ainda não é tão eficaz. Por quê? São tipos de espécies difíceis de você modernizar demais. Você já tem diversas máquinas que conseguem colher a laranja e o limão
com eficiência, mas mesmo assim não é tão eficiente como você fazer uma colheita de soja, uma colheita de milho, uma colheita de trigo. Certo? Então, o maquinário que foi desenvolvido para esse tipo de monocultura é totalmente diferente do maquinário utilizado nesses dois estados, da Califórnia e da Flórida. Porque o tipo de uma árvore, né, que é a laranja dá numa árvore. Então, para você fazer a colheita numa árvore, existe o maquinário para isso, mas ainda é usado bastante o trabalhador nesses dois estados, a ponto que no lado da Califórnia, no período de colheita, as fazendas contratam funcionários temporários, não só da própria Califórnia, como também o mexicano. Ele é contratado, já tem aquelas empresas que contratam o profissional para ir fazer a colheita dessa produção de laranja, limão e mexerica, os cítricos em si, certo? Então, nesse processo, existe a mecanização? Sim. São eficientes? São, mas ainda é utilizada bastante a mão de obra humana, devido ao tipo de vegetação das plantas, no caso as laranjas que são não em árvores, pequeno porte, mas são em árvores. Então, a mão de obra é bastante utilizada nesses dois estados, principalmente na parte cítrica. Nós vimos aqui no quadro, eu coloquei um quadro aqui histórico, como é que era o trabalhador primário, o trabalhador rural, desde 1820. Em 1820, 70%, 71,8% era mão de obra humana. E nesse processo, em 1870, começou a diminuir. 1870 caiu para 53, 1920, 27, 1950 a 11,6, no ano de 2000, já no século 21, 2,5%, e em 2005 foi a última edição, 0,7% de trabalhador, porque a máquina superou o homem. Você podemos ver que no final do século XIX até o meado dos anos 20 do século XX, esse período que caiu quase 30%, foi onde foi desenvolvida o maquinário agrícola, onde apareceu os caminhões, os carros, que até então era tudo puxado a carroça e a cavalo, certo? Aqui, já no século XX, já existia o trator mais desenvolvido, o caminhão para escoamento, e assim, na década de 50, foi logo após a Segunda Guerra Mundial, foi o ápice da industrialização americana e houve o boom, já foi só diminuindo até chegar a um patamar de 0,7% de mão de obra de trabalhadores no campo, certo? Então, nós podemos ver que no livro de vocês está falando sobre a presença da economia dos Estados Unidos no mundo. É isso. Eles chegaram num patamar tão desenvolvido, mas tão desenvolvido, que a sua agricultura, que é o setor primário de sua economia, consegue suprir não só a demanda deles, como também o excedente, o mundo inteiro, certo? Eles não são autossuficientes, eles dependem de muita coisa externa, porém, o seu setor primário, que é o setor agrícola, ele é altamente desenvolvido, aonde consegue suprir. Então, essa demanda deles sobressai sobre outros países. Também nós temos que ver também que os Estados Unidos, ele é um país onde ele depende de muita coisa de fora. Ele tem petróleo? Tem, só que ele não usa o petróleo dele. Ele guarda o petróleo dele para o futuro e compra esse petróleo na mão dos árabes, dos produtores de petróleo mundial. Por que eles fazem isso, professor? Porque eles guardam a sua reserva. Eles guardam a sua reserva e,
compra dos outros. Porque quando começar a faltar no mundo, eles têm para fornecer e para se suprir. Certo? Então, esse é a visão desde a época da colonização, depois da independência, que foram colonizando o resto do país, a sua preocupação era essa. Nós vamos produzir para nós sobrevivermos e o nosso excedente a gente põe para fora. E no espaço urbano dos Estados Unidos, né, no parque industrial, nós temos um país onde, desde o setor primário até o setor terciário, altamente desenvolvidos. Nós temos as melhores empresas na parte de comunicação, na parte de informática, na parte de automobilística, são os americanos. Eles conseguiram fazer de tal maneira, nos seus 200 anos de independência, né, 200 e poucos anos de independência, tornar de uma colônia a um dos melhores países, não só de se viver, como de investimento mundial. Como o próprio livro fala, o livro de vocês fala, que a presença americana em todo o mundo. Nós podemos ver pela internet. Nós temos a globalização, aonde, com essa globalização, muitas das empresas americanas, com base de fundação americana, espalhada pelo mundo inteiro, aonde você pode comprar um carro, aonde você tem uma parte construída no Vietnã, outra parte e assim vai. Então, essas transnacionais americanas, aonde tem presença no mundo inteiro. Ele participou das guerras mundiais, não queria entrar, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Ele não tinha interesse nenhum de entrar na Segunda Guerra Mundial. Ele estava fazendo negócio com a Inglaterra de venda de materiais, não só de petróleo, mas como de armamento também, e não era interessante ele comprar uma briga. Mas, pelo acaso, os japoneses jogaram ele na guerra, aonde o comandante japonês falou numa frase que ficou na história, aonde estamos acordando um gigante. Por que ele falou isso? Porque ele, o militar japonês, ele tinha estudado numa das melhores universidades dos Estados Unidos, que é lá em Harvard, e ele conhecia o poderio industrial americano. Por quê? Ele vivenciou todos esses cinturões na agricultura e o seu parque industrial altamente desenvolvido. Então, para eles, não era interessante eles comprar uma briga com os americanos, por causa do seu desenvolvimento, do seu parque industrial altamente sofisticado. Então, quando eles atacaram covardemente a base americana lá no Havaí, né, e colocaram os Estados Unidos em guerra, o comandante japonês falou: estamos acordando um gigante. E onde é conhecido por todos o desenrolar da guerra, o que aconteceu com eles, né? A tecnologia venceu, né? Então, aonde você tinha uma tecnologia altamente avançada, essa tecnologia foi toda revestida na parte bélica e você não consegue vencer uma industrialização nesse patamar, certo? Então, isso é os Estados Unidos. Agora, na próxima aula, nós já vamos entrar como o Canadá. O Canadá é vizinho dos Estados Unidos e teve também a sua colonização muito parecida com os americanos.